Boa tarde a todos, boa tarde, galera. Acredito que todos estejam bem. Nós estamos com saudades, mas ainda continuamos com as nossas aulas online e precisamos, né, hoje é segunda-feira e nós precisamos estudar um pouquinho mais, não é? Hoje é dia 14. Praticamente 3 meses para terminar o ano. Gente, será que nós vamos terminar o ano online? Não é? A gente fica preocupado, nós ficamos preocupados, mas não sabemos, não podemos correr o risco. E enquanto isso, nós vamos continuar com as nossas aulas online. Enquanto não sai uma vacina para a gente tomar, né? Nós temos que continuar dessa forma. É meio estranho, mas precisamos, correto? Então, nós vamos agora. Faltaram algumas páginas do livro para corrigirmos, e eu gostaria de que vocês pegassem o livro. Estão faltando algumas páginas, eu vou lá para a página 48, que não foi corrigido, e nós vamos corrigir essas páginas, correto? Então, peguem o livro de vocês lá na página 48 que nós já vamos corrigir. Já vou compartilhar aqui com vocês para vocês saberem exatamente onde é qual parte do livro nós vamos corrigir. Aqui, página 48, correto? Só vou aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar esse texto aqui do livro. Deixa eu aumentar um pouquinho, gente, que eu não enxergo nada. Aqui nós temos alguns textos, né, o Para Ir Além, tem uma pergunta ali, mas esse poema aqui eu vou ler com vocês, Os Filhos das Águas dos Solimões. A água é a mãe que sustenta a vida que nasce como uma flor, alimenta a planta e o ser vivente é a estrada por onde anda o pescador. Na enchente em veloz e furiosa, derrubando ribanceiras, destruindo a plantação, afeta a vida do indígena e ribeirinho, é um ciclo que se renova a cada estação. No vazante, o rio quase some. A praia começa a surgir. A água, agora bem calminha, não tem forças para a roça destruir. Nas margens de um rio em formação, vive um povo que a água fez nascer. Em um parto de dor e emoção, a várzea, o Cambeba, escolheu para viver. Mas, em um contato fatal com um povo mais socializado, fez dos herdeiros das águas um povo desaldeado. Tomando seu solo sagrado, sem dor, piedade ou compaixão, os Cambeba foram escravizados, apresentados à civilização, exploraram a sua força, forjando uma falsa proteção. Correto? Aqui fala sobre as águas do Rio Solimões, que vocês com certeza já ouviram falar, correto? Eu vou lendo aqui rapidinho, não se preocupem se não der tempo de corrigir, de vocês copiarem, que eu vou disponibilizar depois o gabarito para vocês. Tranquilo? Como você viu, a disposição textual de um poema é muitas vezes composta por versos e estrofes. Cada linha de um poema é chamada de verso, e um grupo de versos forma uma estrofe. Os poemas também podem conter rimas, que são repetições de sons iguais ou parecidos, com o intuito de conferir uma ideia de ritmo, de sonoridade. Então, sobre o texto 3, vamos responder. Quantos versos ele possui? Ele possui 26 versos. Cada linha do poema é um verso, correto? E quantas estrofes? Essas estrofes têm quantos versos? Então, olha, são 6 estrofes que tem dentro, é um grupo de versos, né, as estrofes, e há 5 estrofes de 4 versos e há uma estrofe com 6 versos. Ok? São 6 estrofes, 5 de 4 versos e uma com 6 versos. Letra C.
Cite 3 exemplos de rimas presentes no poema e indique a que estrofe elas pertencem. Aqui nós temos uma sugestão, né, de resposta: flor com pescador, que está na primeira estrofe, surgir e destruir, que está na terceira estrofe, socializado e desaldeado, que está na quinta estrofe. Alguns exemplos aqui para vocês saberem onde temos algumas rimas. Solimões é um rio brasileiro com nascente no Peru, que percorre boa parte do estado do Amazonas. Ele é fonte de alimento, de pesquisas científicas e de lazer para a população da região do norte do Brasil, além de ser um meio para transporte e escoamento do comércio. De acordo com o poema, quem são os filhos das águas dos Solimões? São o povo Cambeba. Cambeba ou Cambeba, acho que é Cambeba, ok? É o povo Cambeba, que são os filhos das águas dos Solimões. Na primeira estrofe, a água é a mãe que sustenta, é a estrada por onde anda o pescador. Que interpretação esses versos possibilitam ao leitor? Quando se fala que a água é a mãe que sustenta, é a estrada por onde anda o pescador. Então, ali a mãe é aquela que sustenta, que dá vida, não é? Assim como as águas do rio Solimões também. Eles sustentam e provêm vida às plantações e à população local, porque quando se tem as águas ali, as árvores crescem e os rios, né, também tem o alimento ali que é consumido pelo povo Cambeba, que são os peixes, os animais marinhos ali. Assim como existe a estrada em terra firme por onde transitam pessoas, animais, veículos, a água no seu curso, por onde ela passa, é como uma estrada para o pescador que navega por ela, né, claro, através ali dos barcos. Agora aqui na número 4, nas estrofes 2 e 3, a poeta se refere a 2 momentos das águas dos Solimões. Quais são esses momentos? Como o rio é caracterizado em cada um deles? O momento da enchente, né, em que as águas do rio, elas são violentas e destroem tudo. E o momento da vazante, em que as águas são calmas e tranquilas. Se vocês já viram água de enxurrada, vocês veem, né, que é uma água, ela é bastante densa, né, então ela é pesada. Então, quando vem em grande quantidade, né, ela vai destruindo tudo. Que relação existe no poema entre o povo Cambeba e os 2 momentos das águas do Solimões? Então, a relação que pode ser construída é a de que o povo Cambeba depende do ciclo das águas dos Solimões para sobreviver, né? Uma vez que a enchente ela afeta a vida do indígena e ribeirinho e que na vazante a água não tem forças para a roça destruir, né? Quando as águas estão ali na vazante, as águas são calmas, bem rasinho, ok? Então não tem forças para destruir a plantação. E aqui temos uma figura de linguagem, que é a personificação, que é quando você dá características humanas a seres inanimados, que no caso aqui temos um exemplo, no caso ali são as águas, correto? E aqui temos alguns exemplos. O dia acordou feliz. Será que o dia ele pode acordar? Será igual humano, não é? As folhas da árvore estão dançando ao vento. Será que as folhas elas começam a dançar ali, né, com o vento? Então são atitudes aqui humanas, né, que são dadas a seres inanimados. Ok? Agora vamos para essa outra página. Minutinho, deixa eu ver. Eu vou disponibilizar o gabarito, tá? Fica tranquila, ok? Depois eu envio o gabarito para vocês. Fica tranquila. Muitos poetas se utilizam da personificação para construir ideias em seus poemas. Como a personificação é construída na quarta estrofe do poema? Eu sei que tem alguns colegas que ainda não terminaram de copiar as questões, tá, gente? Mas fiquem tranquilos, eu disponibilizo depois o gabarito para vocês, tá bem? Assim que terminar a aula aqui, eu já passo para vocês.
aquilo que der tempo de vocês copiarem, sem problema. Agora os outros, fiquem tranquilos, tá? Muitos poetas se utilizam da personificação para construir ideias em seus poemas. Como a personificação é construída na quarta estrofe do poema, a água ali é personificada. Ela é transformada em mãe que, em um parto de dor e emoção, fez nascer o povo Cambeba, certo? Então ali ela é personificada, fala que a água é uma mãe, correto? Que ela que fez nascer o povo Cambeba ali ao lado dela. Agora aqui na número 6, as duas últimas estrofes retratam uma ruptura na história dos Cambeba. Que ruptura é essa e o que ela provoca aos Cambeba? A ruptura consiste no contato com o colonizador, o povo socializado, que sob o pretexto de proteção invade o território do povo Cambeba, escravizando-o e explorando sua terra e a sua força. Correto? Agora aqui nós temos aqui a letra B, o uso das aspas na palavra civilização é uma marca de ironia, né? Quando se fala ali em ironia. Então, o que é a ironia? É uma figura de linguagem que utiliza palavras ou expressões com sentido diferente ou oposto ao original, com o intuito de produzir humor ou crítica. É como se eu dissesse assim para vocês, eu pego uma provinha, né, que eu estou com alguns trabalhinhos aqui, e é para vocês virem, tá, gente? Aí um aluno, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas digamos que algum aluno não da sala de vocês, que são todos alunos bons, não é, gente? Mas se alguém tira uma nota baixa e você pega provas e você fala, nossa, mas que bela nota, não é? Então você está sendo irônico ao falar desse jeito, tá? Então aqui temos alguns exemplos. Ítalo estudou tanto para a prova que tirou 0. Olha só, ironia, não é? Fale mais alto, da outra sala ainda não dá para ouvir. Ou seja, a pessoa está falando muito baixo, né? Sendo irônico ali, está falando alto demais. Do outro lado lá não consegue ouvir. Como o poeta constrói a ironia ao usar essa palavra, civilização, aqui? Ali, o que aconteceu durante a civilização imposta pelos europeus foi um processo de escravização dos povos indígenas. Por isso, o termo civilização foi utilizado de uma forma irônica e entre aspas, correto? Então, ali o que aconteceu durante a civilização foi imposta pelos europeus em um processo de escravização dos povos indígenas. Eles tomaram as terras dos indígenas. Ok, gente? Então, agora nós vamos corrigir lá a página 54. Deixa eu ir para a página 54. Temos aqui no início desse capítulo, falando sobre o tempo geológico, o tempo histórico, o espaço geográfico, né? Que espaço você ocupa dentro, né, da cidade, o lugar, a casa onde você está. E aqui ele coloca o que é esse tempo geológico e tempo histórico. Tempo geológico é aquele que foi necessário para o surgimento e a configuração dos continentes, a modelagem das formas do relevo, dos cursos de rios e da vegetação, entre outros aspectos do planeta. Um tempo bem extenso, contado em milhares de anos e divididos em eras geológicas. Mas também temos o tempo histórico, né? É o tempo da atuação humana na transformação da superfície terrestre. Em outras palavras, é o intervalo em que o ser humano se organizou em sociedade, desenvolveu técnicas, modificou o espaço natural, produziu bens materiais e imateriais, enfim, construiu o espaço geográfico e o transformou continuamente, né? E continua em transformação,
Ok, gente? Então, aqui ele fala sobre isso, o tempo geológico, o tempo histórico em que passa o nosso planeta também, na Terra, ok? Vamos agora, então, para as questões de interpretação. Aqui no... Acho que tá meio grande agora, né? Deixa eu diminuir um pouquinho só. Senão fica ruim de ver ali. Isso. Qual é o assunto abordado no texto 1? Então, se nós vemos ali, nesse primeiro texto que nós vimos, o anterior, o texto aborda o espaço geográfico, apresentando o seu conceito e como esse espaço é constituído ao longo do tempo, que é classificado em tempo geológico e tempo histórico, correto? Agora ali, o esquema a seguir apresenta algumas informações essenciais contidas no texto 1. O que falta para completá-lo? Vamos terminar de preenchê-lo. O espaço geográfico. Qual é o espaço geográfico? Conceito que envolve as relações dos seres humanos entre si e também com o local em que vivem, produzindo, criando, construindo, transformando e etc. E é isso daqui que está no livro de vocês. No livro não, nesse texto que nós acabamos de ver, correto? Então, isso ali é o espaço geográfico. Agora, aqui nesse outro, nós já temos escrito aquele que foi necessário para o surgimento e a configuração dos continentes, a modelagem das formas do relevo, dos cursos de rios e da vegetação, entre outros aspectos do planeta, é o tempo geológico, correto? Aqui já tem a especificação e só vamos completar ali tempo geológico. Agora aqui nós temos o tempo histórico, então, que é, de acordo com o texto, é o tempo da atuação humana na transformação da superfície terrestre, correto? Então, aqui o tempo histórico é o tempo da atuação humana na transformação da superfície terrestre. Agora aqui é número 3. Você viu que algumas palavras foram escritas em laranja no corpo do texto? Por que que elas foram destacadas na letra laranja? Elas foram utilizadas nessa cor para destacar os conceitos que vão ser apresentados, né? Que é o espaço, tempo geológico e tempo histórico, correto? Agora aqui na número 4, deixa eu colocar assim que dá para isso. Observe que se optou por escrever algumas palavras em preto com uma marca azul. Quais são elas? A que outro elemento do texto essas palavras se relacionam? Então, olha, as palavras eras e dinastias, elas foram escritas dessa forma, né, em negrito ali, porque seu conceito é apresentado em boxes, ao lado dessas palavras tem uma setinha e o quadrinho ali, foram apresentadas em boxes que ficam ao lado do texto principal, porque ali vai dar o conceito, né, do que é eras e do que é dinastias. Ok? Não sei se vocês estão conseguindo. Vamos lá, então? Agora que é a número 5, observe novamente a fotografia presente na página. Sim, correto. Como ela dialoga com o texto? Então, se observarmos ali, o texto trata de transformações que o ser humano produz no espaço geográfico e utiliza ali naquela imagem que nós podemos ver, que é a muralha da China, como um exemplo, correto? No caso, a fotografia ela foi inserida nesse contexto ali para reforçar o conceito de transformação e para que vocês, né, possam ver essa obra construída pelo ser humano ao longo de várias dinastias. Eu vou retornar aqui um pouquinho e eu vou ver com vocês essa parte. Olha aqui, a muralha da China, que ela foi, né, construída por humanos ali, e ela mudou completamente a paisagem. Olha ali, a muralha da China possui atualmente 8.850 quilômetros de extensão e aproximadamente 7 metros de altura. Então, não é qualquer coisa, não é, gente? Ela possui diversas ramificações e foi concluída durante a dinastia
Ming, ela demorou muitos anos para ser construída, mas foi construída, correto? 7 metros de altura. Eu assisti a um documentário em que o rapaz, ele vai pelo início até o final da muralha da China. Ele vai mostrando para a gente nesse documentário. É muito interessante isso daqui. Então, isso daqui a gente observa ali a atuação humana aqui em meio, né? Olha ali as florestas e tudo mais, que, né, não deveria existir. E os animais que estavam desse lado? E os animais que estavam desse lado aqui? Correto, gente? Então, é tudo isso que nós precisamos observar ali, pela atuação humana. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais agora. Agora é aqui mesmo. Agora a letra B da número 5. Qual é a função da legenda? Por que se tem legendas ali abaixo das fotos? A legenda da foto, ela apresenta informações que não foram mencionadas no texto principal, né, contribuindo para a complementação do conteúdo exposto. Ele escreve um texto ali, coloca uma imagem, e a imagem ela mostra o local exatamente aquilo que está querendo mostrar dentro daquilo que ele está querendo, que ele está falando dentro do texto ali, mas não explicando corretamente, certo? Agora vamos ali para a outra página. Página 55, aqui. Em cada trecho a seguir, os parênteses foram utilizados com objetivos distintos, diferentes. Relacione as colunas para explicar qual é o tipo de informação contida em cada parêntese. Aqui nós temos, na número 1, é aí que ele encontra condições de vida, ar, água, solo. Recursos para sua preservação, alimento, abrigo. E meios para sua sobrevivência, matéria-prima para a produção de bens, como instrumentos, ferramentas, utensílios e vestuário. Ele está falando, os parênteses aqui, eles buscam explicar a que se referem os termos anteriores a ele. Condições de vida, ar, água e solo. O que é ar, água e solo? Refere-se às condições de vida. Alimento e abrigo é o quê? Recursos para a sua preservação. E todos eles vão mostrando ali, correto? Agora aqui na número 2, muitas dessas transformações podem ser observadas em registros. Pintura, fotografia, filme, edificação e etc. De diferentes épocas. Então, o parêntese aqui, ele foi utilizado, né, para apresentar exemplos. Aqui, quando ele cita observadas em registros, que tipo de registro? Registro de quê? De pintura, certo? Então, ali eles foram usados para apresentar exemplos daquilo que eles estão falando. E a 3, alguns registros são muito mais antigos e fornecem indícios do que ocorreu, como a muralha da China, que foi construída até longo de várias dinastias. Olha de quanto tempo ela demorou para ser construída. De 220 antes de Cristo até o século XV, bem depois, certo? Depois de Cristo. E demorou mais de 1000 anos para ficar pronta. Pensa, 1000 anos, uma pessoa começa, já morreu, aí o outro dá continuidade, vão dando continuidade, sempre ali. Começou com uma pessoa, terminou com outras, né, que nem se imaginavam quem era. Então, aqui, quando se fala de várias dinastias, ao longo de várias dinastias, eles situam o leitor no tempo, correto? E aqui o tempo é quando? 220 a.C. até o século XV. Ok, gente? Agora vamos aqui para o exercício número 7. Releia outro trecho do texto 1, atentando-se aos termos em destaque. As transformações que o ser humano causou
no espaço natural ocorreram ao longo do tempo histórico, ou seja, tempo da atuação humana na transformação da superfície terrestre. Em outras palavras, é o intervalo em que o ser humano se organizou em sociedade, desenvolveu técnicas, modificou o espaço natural, produziu bens materiais e imateriais, enfim, construiu espaço geográfico e transformou continuamente. Qual conceito é explicado no trecho? O conceito de tempo histórico. É isso que ele está falando aqui, conceito de tempo histórico. Quantas vezes esse conceito é explicado? 2 vezes, porque aqui ele cita uma vez, aí depois ele fala em outras palavras, certo? E aqui ele ainda usa também, ou seja, e depois em outras palavras. Ele explica 2 vezes. Que termos introduzem essa explicação? Já dei a resposta na realidade, ok? São os termos aqui que estão grifados, ou seja, e em outras palavras. Correto? Eu sei que eu acho que não vai dar tempo de eu corrigir ali a outra página. Deixa eu ver, não vou conseguir corrigir tudo. Acho que sim. Aqui tem como se fazer, né, construindo juntos, é um trabalho que vocês teriam que fazer, mas eu não vou pedir esse trabalho para vocês. Então, ali, qual é o objetivo do boxe construir juntos? Propor uma atividade de levantamento de determinadas informações sobre o município em que a comunidade escolar ela está inserida. É um projeto, um trabalho que é para ser feito, ok? Você deve ter percebido que esse conteúdo foi apresentado em um boxe, tem um boxe ali do lado, das caixinhas, ok? Por que ele não é apresentado ao longo do texto principal? Porque o conteúdo apresentado no box propõe uma atividade prática relacionada ao conteúdo trabalhado anteriormente, né? Então, por essa proposta diferente, ele foi apresentado em um box e não exatamente no texto original do texto principal ali, do assunto da qual estava se falando. Correto, gente? Eu sei que eu tenho poucos minutos ainda de aula e eu vou deixar esse momento para vocês perguntarem alguma coisa, talvez não tenham entendido, talvez não tenham conseguido. Ah, professora, eu não consegui, né? Talvez alguém chegou depois e não ouviu a minha explicação, mas tudo bem, só um minutinho que nós já vamos liberar para vocês estarem perguntando. Correto, gente? Só um pouquinho.